Olá a todas e todos. Hoje inauguramos nas minhas redes sociais o ECOA, um quadro que convida expoentes de diferentes segmentos da nossa sociedade para um bate-papo descontraído sobre temas relevantes e atuais. O objetivo do ECOA é fazer com que essas vozes e suas opiniões ganhem amplitude ao reverberarem pelas redes sociais, criando assim uma onda do bem. E para o nosso primeiro ECOA, temos uma convidada que ao longo da sua história tem feito da sua fala a representatividade dos anseios de grupos, muitas vezes invisibilizados pela sociedade e que precisam ganhar eco para serem ouvidos. Ela é uma mulher preta, doutora em ciência da literatura, roteirista, dramaturga, professora da Escola de Comunicação da UFRJ e a primeira mulher trans eleita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e, recentemente, eleita também presidenta da Comissão de Trabalho, Legislação e Seguridade Social da ALERJ. Obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vinda, Dani Balbi. Eu que agradeço. Você vem quebrando paradigmas e sendo precursora em tudo que se propõe a fazer. E nós sabemos que não é fácil, principalmente por vivermos em um país que, infelizmente, é o que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. E sendo dessa forma, as universidades reflexo da sociedade, que políticas e atitudes as universidades deveriam adotar para que tornemos nossas instituições mais inclusivas, acolhedoras e democráticas? Nessa questão, acho que precisa de uma avaliação do que foram os últimos anos dos programas de reserva de vagas. De fato, as universidades se tornaram universidades mais populares, mais democráticas, universidades com o público discente mais diversificado, mas isso também não foi acompanhado, pelo menos horizontalmente, em todas as universidades, de um aumento significativo das políticas de assistência e permanência estudantil e de políticas de acolhimento de comunidades muito desassistidas, especialmente a população negra, jovem, vulnerável, que em situações de extrema vulnerabilidade ou em regiões de muita concentração estão mais suscetíveis à violência do Estado. Então, acredito que, além do reforço da política de reserva de vagas, ela deve vir acompanhada de um programa de permanência estudantil robusto, além do alargamento, inclusive, dessa política, que inclua, por exemplo, pessoas transexuais e travestis, grupos perseguidos, que são, de certa maneira, entendidos como minoritários dentro de uma lógica ainda patriarcal, ainda eminentemente branca, cis heteronormativa, e também de organismos e mecanismos de controle, tanto para que essa comunidade discente seja, de fato, parte orgânica, dinâmica do que se produz na universidade, mas que também o corpo discente e as matrizes curriculares reflitam, possam refletir essa mudança de paradigma, de interesse desse público discente que hoje chega na universidade, para mudar radicalmente a orientação da universidade, cujo horizonte deve ser a melhoria das condições de vida de todas e todos. Que bom. A universidade pública é fundamentada em 3 bases interrelacionadas: ensino, pesquisa e extensão. E aqui na Unirio, nossos cursos de extensão têm como objetivo possibilitar o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido pelos nossos alunos, de forma que ele dialogue com as necessidades da comunidade em que está inserido, interagindo e transformando essa realidade social. Isto posto, como os cursos de extensão universitária poderiam contribuir para uma maior inclusão da comunidade LGBTQIA+. Essa questão é fundamental, ela é muito importante, porque a extensão talvez seja a pedra preciosa da universidade. Por muitos anos a gente fala do quão as universidades, principalmente as universidades públicas no Brasil, são universidades de excelência, porque investem em pesquisa, porque tem laboratórios de ponta, pesquisadores internacionalmente renomados, né? Tem um ensino de qualidade, com professores também muito atuantes, que formam, inclusive, grupos de pesquisa paralelos à sala de aula.
mas a extensão ela nunca esteve no centro desse projeto de qualidade da universidade pública, né? E a extensão é aquilo que concretiza, que materializa a função que para nós deve ser precípua da universidade pública, que é atuar para a minoração das desigualdades sociais. Então, a extensão, a nosso ver, devia corresponder por uma parcela maior, mais significativa da grade curricular total de todos os cursos e deveria estar diretamente articulada com os organismos de base, locais, de cada região, com os movimentos sociais, para atender as necessidades específicas de cada macro e micro-região do estado, do município, do país, pensando no desenvolvimento humano, questões como geração de emprego, emancipação dos grupos marginalizados, né, que sofrem mais violência, que estão mais vulneráveis, como mulheres, população indígena, povo negro, população LGBTQIA+. Enfim, oferecer formação, capacitação. A extensão ela é um universo de diálogo com a sociedade. E aí eu acredito também que nesses últimos anos, onde a gente sofreu muito com o avanço do obscurantismo, do negacionismo, uma universidade mais conectada com a sociedade, através de diversos programas de extensão, ajuda a gente a conquistar ou reconquistar mentes e corações que, por uma série de razões, nunca entraram na universidade para o projeto de defesa do papel da universidade pública no Brasil. Perfeito, muito obrigado. Uma última questão. No dia 15 de fevereiro, você protocolou na Alerj um projeto de lei que prevê reserva de 3% das vagas disponíveis nas universidades estaduais para pessoas trans e travestis, o que inclusive foi uma promessa sua de campanha. Eu entendo e respeito sua posição e o seu lugar de fala, mas se você me permite, gostaria de fazer uma provocação sobre esse assunto. Nós dois somos frutos da educação pública e sabemos que ela é uma importante ferramenta de transformação social. E segundo dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, cerca de 70% das pessoas trans não concluem o ensino médio. Diante dessa informação, não seria mais relevante construir políticas públicas que evitassem a evasão escolar das pessoas trans, o que possibilitaria, assim, que elas conseguissem terminar os estudos e fizessem o Enem, já que elas, em sua maioria, já estariam incluídas em algum dos critérios de cotas existentes? Quando da adoção da reserva de vagas para pessoas negras e vulneráveis, há alguns anos, né, aqui no Rio de Janeiro, mais de 20 anos, houve um debate similar sobre a necessidade de investir na qualidade do ensino básico para que o aluno chegasse competitivo ao vestibular. Naquela época, o movimento negro, o movimento social em defesa da educação pública e da diversificação da composição dos bancos das graduações, fez um debate justamente reforçando a necessidade de a formação do aluno refletir também essa diversidade de população, já que no que se referia à universidade pública havia quase que um predomínio de alunos brancos oriundos das camadas médias e até da elite brasileira. Da mesma forma, a gente encaminha o debate em relação à apresentação da reserva de vagas para pessoas trans e travestis. É claro que no âmbito do ensino básico nós precisamos de políticas de formação docente, de instituição de organismos de controle, fiscalização e promoção da equidade, da diversidade, do respeito à diferença, mas isso não inviabiliza que, em paralelo, nós conquistemos e avancemos no sentido de garantir a reserva de vaga para pessoas transexuais e travestis, sobretudo porque a possibilidade da gente apresentar a reserva de vagas para esse segmento é também um dos elementos que nos ajudam a manter essa população nos bancos escolares do ensino básico. De certa maneira, um reforço para a conclusão e integralização da formação no ensino básico. Não é suficiente, mas certamente... Mas possibilita ele enxergar... Enxerga um horizonte possível.
Então, para nós, não há contradição entre fortalecer o ensino básico, mecanismos de promoção da diversidade no ensino básico e também oferecer possibilidade de ingresso, garantia de ingresso no ensino superior. Muito obrigado. Eu que agradeço. Craque, viu? Tá mais do que preparado.